tratando de sistemas de 1 qubit, existe uma maneira bem interessante de parametrizar os operadores de densidade desse sistema. E a gente vai ver que essa maneira de parametrizar os operadores de densidade complementa aquela representação através da esfera de Bloch que a gente tinha visto na primeira aula. Bom, então, para começar, vamos mostrar que o conjunto de operadores hermitianos agindo em um determinado espaço de Hilbert é um espaço vetorial real. Bom, essencialmente, o que a gente precisa mostrar para provar que esse conjunto é um espaço vetorial real é mostrar que se O1 e O2 são hermitianos e A1 e A2 são números reais, então a combinação linear O igual a O1 mais A2, O2 também resulta em um operador hermitiano. Bom, então o que a gente precisa provar? Essencialmente, o que a gente tem que provar é que a transposta conjugada de O é igual a ela mesma, tá? Então, O transposta conjugada é a transposta conjugada dessa combinação linear. Lembrando que A1 e A2 são reais, então isso aqui vai me dar A1 O1 transposta conjugada, mais A2, O2 transposta conjugada. E agora, como O1 e O2 são hermitianas, essas duas matrizes são iguais a elas próprias. Então, isso aqui mostra que isso é igual a A1, O1 mais A2, O2, que é igual ao próprio O. Então, se eu faço uma combinação linear de operadores hermitianos com coeficientes reais, eu obtenho um outro operador hermitiano, o que mostra o que a gente queria, que esse conjunto é um espaço vetorial real. Tá? Bom, nesse espaço vetorial, a gente pode definir esse produto escalar aqui. Então, o produto escalar entre dois operadores hermitianos A e B é definido como sendo o traço de A vezes B. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma conta fácil mostrar que essa definição satisfaz todas aquelas propriedades de produto escalar. Para quem não lembra muito bem desses detalhes, vale a pena ver o capítulo 2 do livro Mecânica Quântica para Matemáticos e Informação, a primeira referência que eu mostrei para vocês no início do primeiro vídeo referente a essa aula, e a seção 2.1 do Nielsen Schwang, que revê essa parte de álgebra linear, ok? Bom, então, isso aqui vai ser a nossa definição de produto escalar nesse espaço. E com esse produto escalar, a gente pode definir a noção de ortogonalidade e todas as outras que decorrem da definição de produto escalar. Bom, um outro exercício importante é mostrar que esse conjunto aqui é uma base para o conjunto dos operadores hermitianos agindo em C2, que aqui eu chamei de H, tá? Bom, então, primeiro, a gente observa aqui que a gente tem 4 elementos, então o primeiro passo é mostrar que a gente tem, de fato, um espaço de dimensão 4. Então, quem são as matrizes em HC2? Então, quem são os operadores nesse espaço? Vamos escrever de forma matricial. Então, esse O, ele está relacionado a uma matriz com coeficientes complexos. E eu quero que o O seja igual à complexa conjugada do O. A complexa conjugada, a transposta conjugada do O, eu quero que o O seja igual à transposta conjugada do O. A transposta conjugada do O é A1 menos IA2, C1 menos IC2, B1 menos IB2,
D1 menos I, D2. E, portanto, para que essas duas coisas sejam iguais, eu preciso que o A2 seja igual ao D2, que é zero, né? Não pode ter parte imaginária aqui na diagonal principal. E eu preciso que o B2 seja igual a menos, que o B1 seja igual ao C1 e o B2 seja igual a menos C2. Então, com isso, eu diminuo a quantidade de parâmetros livres que eu tenho e eu posso escrever O como sendo A1, B1, menos I, B2, D1 mais I, B2 e D1. Em que A1, B1, B2 e D1 são coeficientes reais. Então, como o espaço vetorial é real, esse conjunto aqui tem dimensão 4. A gente já provou que é um espaço vetorial e a gente vê que a gente tem aqui 4 parâmetros livres. Então, uma base para esse espaço tem que ter 4 elementos, por isso esse conjunto aqui já começa com a quantidade certa de elementos, né? Uma base para um espaço de dimensão 4 tem que ter 4 elementos. E para ver que isso aqui é uma base, basta a gente mostrar que eles são LI, mas é mais fácil ainda a gente mostrar que eles são ortogonais de acordo com aquele produto escalar que a gente definiu, porque toda base ortogonal é, em particular, todo conjunto ortogonal é, em particular, linearmente independente, portanto, como tem a quantidade certa, que é a dimensão do espaço, esse aqui vai ser uma base. Então, para a gente ver que eles são ortogonais, basta fazer a continha. Traço de sigma x é igual ao traço de sigma y, que é igual ao traço de sigma z, que também é igual ao traço de sigma x, sigma y, traço de sigma x, sigma z, traço de sigma y, sigma z, e todos esses traços aqui são iguais a zero, mostrando que, de fato, esse conjunto aqui corresponde a um conjunto ortogonal com respeito ao produto escalar definido nesse espaço. Bom, então, essa continha que a gente acabou de fazer mostra pra gente que esse conjunto é um espaço uma base para esse espaço vetorial real. Bom, então isso implica, como todo operador densidade é em particular um operador hermitiano, isso implica que todo operador densidade em C2 pode ser escrito como uma combinação linear desses 4 elementos da base. Então, todo operador densidade pode ser escrito assim. Aqui a gente isolou o meio porque é mais conveniente deixar esse meio isolado. E aqui a gente sabe que o meio é o coeficiente da identidade, porque eu sei que traço de ρ é 1, traço da identidade é 2, e eu sei que o traço de sigma x, traço de sigma y e traço de sigma z, todos são iguais a zero. Então, eu sei que esse coeficiente tem que ser meio para dar a igualdade do traço. E aqui eu coloco o meio na frente, deixando aqui os coeficientes A, B e C, porque isso vai ajudar a gente mais para frente, tá? Mas o importante aqui é só, a única coisa que a gente está definindo aqui é qual é o coeficiente da identidade, que tem que ser meio por causa dessa relação aqui do traço, ok? Ótimo. Bom, então vamos ver o que tem que acontecer para que essa matriz aqui seja positiva, tá? Então vamos fazer essa continha. Então, o ρ é meio, identidade, mais A sigma x, mais B sigma y, mais C sigma z. Isso aqui é a mesma coisa que meio.
da identidade, então 1, 0, 0, 1, mais a sigma x, que é 0, 1, 1, 0, mais d sigma y, é 0, menos i, 0, mais c sigma z, que é 1, 0, 0, menos 1. Isso fornece a seguinte matriz: 1 mais D, 1 mais C, quer dizer, 1 menos C, A menos IB, A mais IB. E essa matriz ρ é positiva, se essa matriz aqui for positiva, e como o traço dela é 1, essa matriz vai ser positiva, como é uma matriz 2 por 2, a soma dos autovalores. Bom, a soma dos autovalores é 1, né? E o determinante aqui vai ser o produto dos dois autovalores. Então, como é uma matriz 2 por 2, se o traço for positivo e o determinante positivo, obrigatoriamente esses autovalores têm que ser positivos também. Então, como eu já sei que o traço é 1 e é positivo, para ρ ser positiva, eu preciso que o determinante de ρ seja positivo. E para esse determinante ser positivo, o determinante dessa matriz aqui tem que ser positivo. Então, o determinante de 1 mais C, 1 menos C, A menos IB, A mais IB, tem que ser positivo. Mas o determinante dessa matriz aqui A é 1 menos C ao quadrado, menos A ao quadrado, menos B ao quadrado. Eu preciso que isso seja maior ou igual a 0. E isso implica que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado tem que ser menor ou igual a 1. Ok, então, toda matriz densidade pode ser escrita nessa forma aqui, mas nem toda matriz escrita nessa forma é um operador densidade, né? Eu preciso que essa condição aqui seja satisfeita. Ok. Então, para que ρ seja positiva, né, para que eu tenha de fato um operador densidade, eu preciso que essa condição aqui seja satisfeita. Então, esses coeficientes, eles estão relacionados aos valores esperados dos operadores de Pauli. Então, quando eu tenho um teste associado a o operador hermitiano O, o valor esperado de O é traço de ρ vezes O. Tá? E se a gente fizer essa continha, né, para essa matriz densidade parametrizada dessa forma, vai ficar como exercício para vocês mostrarem que os coeficientes A, B e C estão relacionados com os valores esperados de sigma x, sigma y e sigma z, ok? Bom, a gente já sabe quais são os operadores de densidade de 2 qubits, de 1 qubit, né, parametrizado da forma que a gente viu antes. Mas será que a partir dos coeficientes a gente sabe dizer quais estados são puros e quais estados são mistos? Bom, então a gente consegue fazer isso sim, lembrando que estados puros satisfazem ρ² exatamente igual a 1. Bom, então vamos lembrar a nossa parametrização. A nossa parametrização é essa aqui. E se a gente calcular ρ², eu vou ter a seguinte coisa: 1/4
I mais A ao quadrado sigma x ao quadrado, mais B sigma y ao quadrado, mais C sigma z ao quadrado, mais outros termos cruzados. Mas todos esses outros termos têm traço zero, então vai ficar como um exercício para vocês. E esses termos aqui, sigma x ao quadrado, sigma y ao quadrado, sigma z ao quadrado, todos eles são iguais à identidade. Então, isso vai ficar identidade mais a ao quadrado sigma x ao quadrado, mais b sigma y ao quadrado, aqui já substituindo a identidade, né, que é o que eu quero no próximo passo. Então, aqui b ao quadrado, mais c ao quadrado i, mais esses outros termos cruzados, né, que envolvem uma matriz de Pauli identidade, ou uma matriz de Pauli com uma matriz de Pauli, mas todos esses termos têm traço zero. Então, a única coisa os únicos termos que vão contribuir para traço de ρ ao quadrado são esses termos que eu escrevi aqui, que vão dar meio mais A ao quadrado sobre 2, mais B ao quadrado sobre 2, mais C ao quadrado sobre 2. E para o estado C puro, eu quero que isso aqui seja igual a 1, mas isso aqui vai ser igual a 1 só se A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado for igual a 1. Então, isso aqui implica que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado são iguais a 1, né? Essa soma tem que ser igual a 1 para que ρ seja um estado puro, tá? Bom, então o que a gente tem com isso? A gente acabou de ver que os estados de um qubit associados a matrizes de densidade podem ser parametrizados por esses três coeficientes, A, B e C, mas eu só tenho um operador densidade se essa condição for satisfeita, ou seja, o conjunto dos coeficientes A, B e C que geram operadores densidade são os valores de A e B e C que estão contidos na bola unitária, né? A casquinha da bola é quando a gente tem aqui igual a 1, só que a gente preenche também o interior da bola quando eu tenho aqui menor do que 1, tá? E os estados puros, eles correspondem exatamente aos pontos que igualam essa condição, né, que A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 1, que corresponde à esfera de raio 1. Então, o que a gente tem é que a gente pode representar os estados de um qubit utilizando a bola unitária em R3, que a gente chama de bola de Bloch. Os estados que estão na esfera, na casquinha, correspondem aos estados puros, e essa correspondência é exatamente a mesma correspondência que a gente viu na aula 1, partindo do formalismo de vetor de estado. Tá? Então, só que agora a gente tem os estados puros, que eram os únicos que a gente considerava na esfera, mas os estados do interior, que são combinações convexas desses pontos que estão na esfera, preenchem o interior da bola. Então, na esfera eu tenho os estados puros e no interior eu tenho os estados mistos.